aqui, nosso setor de quadrinhos agora. Vamos fazer um quadrinho da semana um pouco diferente. Ih, agora danou-se, eu não sei ler mapas. Empatou, porque eu também não sei. Um pouco diferente não, normal, mas é que eu tô sozinho dessa vez, tá meio esquisito. Mas então vamos falar hoje dos... Hoje eu quero falar de 2 mangás, mas vai ser 2 blocos diferentes separados. O primeiro, e os 2 vão ser lançamentos da Jump recentes, tá? Porque eu tô acompanhando, então é o que eu tô lendo ultimamente, é o que dá pra eu falar. Então vamos começar pelo fenômeno aí, que tá todo mundo hypado, que é Kagurabachi. Mangá do Takeru Hokazono. Ele que tá estreando, né? Essa é a primeira série dele pela Jump. E ele ganhou o prêmio Tezuka, né? Alguns anos atrás, e aí lançou alguns one-shots, e aí finalmente ganhou a primeira série dele na Jump. E aí, vamos falar de Kagurabachi um pouquinho, vou falar um pouquinho da história, tá? Mas é uma história básica de espadinha, vingança, poderzinho. Começar com o resumo, que é o personagem que eu não anotei o nome dele. Vamos começar de novo aqui pelo lugar certo. Chihiro. Eu sabia que eu ia falar Ichiro, mas é Chihiro. Chihiro é o personagem principal de Kagurabachi. Temos aqui, ó, como é que começa essa história. Espadinha, sangue pra todo lado. Bom, o que acontece? Começa a história, o Chihiro e o pai dele. O pai dele é ferreiro e tá ensinando ele a ser ferreiro. E aí começa a história de que o pai dele é o maior ferreiro que existe, de que as espadas que ele criou terminaram a guerra, seja lá o que foi essa guerra, porque não falam também. E aí começa a explicar por que as espadas dele são tão diferentes e tal, e até ali... E aí ele vai mostrando os dois conversando e tal. E aí uma observação. O pai do Chihiro é muito mais carismático do que ele. O Chihiro é o personagem principal. O pai dele é muito mais carismático que ele. Ele é muito sem graça. Mas enfim, seguindo. No fim dessa historinha, desse prelúdio, dá pra dizer assim, ele fala pro terceiro personagem que aparece, conta por que as espadas do pai do Chihiro são tão diferenciadas assim, e a diferença é porque ele imbui magia nas espadas no momento da forja das espadas, então elas são diferenciadas porque elas possuem magia nelas. E a partir desse momento a gente tem um time skip de 3 anos, e aí já mostra o Chihiro com uma cicatriz na cara, matando um monte de gente. Acho que nem fala por que ele tá matando um monte de gente e tal. Não sei se é no fim do capítulo, no segundo. Eu li até acho que o 3º ou 4º capítulo. E eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo, só que vai falar que ele tá atrás das pessoas que roubaram as espadas do pai dele, né? E a gente vai ter um flashback mostrando que o pai dele foi assassinado e roubaram 6 espadas que o pai dele forjou pra que acabaram com a guerra e tal. E aí alguém cita que ele possui a 7ª espada que o pai dele construiu, a espada mais poderosa que o pai dele já construiu, e essa espada tá na mão do Chihiro. Então, basicamente, essa é a história, né? O cara era foda, construiu 6 espadas foda, e tava ensinando o filho dele a fazer espadas foda, e aí ele é assassinado, roubam essas espadas foda, o filho dele pega uma 7ª espada foda, e vai atrás da galera que matou o pai dele pra recuperar essas espadas. Um mote principal ali, porque ele fala que o pai dele acreditava que as espadas não poderiam cair nas mãos erradas, então elas foram roubadas, elas estão em mãos erradas, o moleque quer retomar elas de volta porque as espadas do pai dele não podem ficar em mãos erradas. Esse é o resumo. E aí eu vou começar a falar agora o que eu gostei e o que eu não gostei. Primeira coisa, esse time skip eu achei zoado. Você tem um time skip de 3 anos, aí fala um pouquinho e aí mostra um flashback de 3 anos atrás pra mostrar o que aconteceu. Então eu acho isso meio uma narrativa um pouco cagada. O ideal seria ou você conta a história do passado de uma vez até o final, até o grande acontecimento, ou você primeiro, no primeiro capítulo, apresenta os personagens, os poderes, as batalhas, como vão ser, e aí mais pra frente você mostra o feedback, não, mas os flashbacks contando o backstory desse personagem. Eu acho que essas duas são as formas mais eficientes, né? Não existe uma regra de como tem que contar a história, você pode contar de formas diferentes, mas eu acho que são as formas mais eficientes de se contar. Essa forma contada em Kagurabachi eu achei bem ruim, bem ruim. Você tá contando a história bonitinho, aí você pula 3 anos, começa a contar outra história aqui, e aí volta 3 anos pra continuar contando aqui. E ainda não conta, mostra só algumas coisas, então tipo assim, todo o mistério que tá envolvendo
tudo que tá rolando, tudo que a gente viu até agora, todo o mistério que tem, ele basicamente, ele é um mistério porque o autor resolveu não mostrar pra gente. Mas, por exemplo, o Chihiro, ele sabe quem são os assassinos do pai dele. A gente, como leitor, não sabe, porque o autor escolheu não mostrar pra gente. Então, quando aparecerem esses assassinos, ou pode ser que já tenham aparecido esses assassinos e a gente não sabe, o Chihiro já sabe, a gente não sabe. Isso eu acho uma forma ruim de começar a contar essa história, sabe? Então, você tem grandes exemplos como One Piece mesmo, o próprio One Piece, Demon Slayer, tô tentando lembrar agora algum outro, o Fullmetal Alchemist, que ele vai mostrar o acontecimento trágico e aí depois você tem algum time skip ou o treinamento, né? Que no caso do Demon Slayer não tem time skip, mas começa com a tragédia e depois começa a contar a história da aventura do personagem principal. Você tem o caso do Naruto, que não mostra nada, né? Conta aquela historinha muito por cima e aí já mostra o personagem, apresenta o personagem, como é que vai ser, como que funcionam as batalhas, como é que funcionam os poderes desse mundo, como é que funciona esse mundo e depois, mais pra frente, a gente começa a ter os flashbacks mostrando o que aconteceu. E aqui não, fica esse vai e volta, eu tenho certeza que, e aí provavelmente ele vai ficar puxando flashbacks curtinhos pra ir mostrando aos poucos o que aconteceu quando o pai dele foi morto. Eu tenho certeza que mais pra frente ele vai dar outro flashback mais tarde pra mostrar como é que o pai dele terminou com a guerra lá atrás. E vai ficar essa bagunça de flashbacks. Então isso já me incomodou um pouco. O carisma do personagem é algo muito complicado. Que o carisma dele é zero, é inexistente, é nulo. Então isso é um problema grave. Bom, acho que ficou bem claro. Eu não gostei, tá? Não tô gostando de Kagurabachi. Eu tô lendo porque, pra quem não me segue, Pedro Corrissa no YouTube ou no TikTok, eu posto um resuminho do que tá rolando na Jump toda semana, que eu compro. E aí, como essas séries eu peguei desde o começo, eu tô acompanhando, lendo desde o começo, já que é as únicas que eu consegui pegar, né? Porque as outras todas estão no capítulo 100, não tem porque eu começar a ler elas do capítulo 100. Mas eu não tô gostando, real, de Kagurabachi, assim. Acho muito fraco, a narrativa fraca, não gosto muito da arte. As batalhas também, o que rolou até agora, eu achei muito fraco. Forma que ele usa magia, então eu vou de novo citar o Demon Slayer, que é outro mangá de espada com magia, né? Não tinha muito magia, né? Mas espada com poderzinho. Demon Slayer fazia isso muito bem, aqui não acho tão legal. E uma coisa que fica um pouco telegrafada também, que até lembra um pouco Demon Slayer, que é assim, são 6 espadas que roubaram do pai dele e ele quer de volta. Assim, se ele for muito rápido e recuperar 6 espadas, acabou o anime. Então provavelmente vai ter que ficar enrolando essa busca dele por essas espadas. E aí fica maçante, porque se ele não consegue recuperar, sabe? Então é tipo assim, é uma faca de 2 gumes, espada de 2 gumes. Agora eu esqueci o nome, a frase, como é que funciona. Se ele enrolar muito pra ele conseguir as espadas, você tem a sensação de que o personagem não tá evoluindo, de que a missão dele não tá evoluindo, e isso fica um pouco cansativo, que é o que acontece, por exemplo, com o Berserk, o próprio One Piece, que nunca chega em lugar nenhum, né? Pelo menos pra mim cansou um pouco. Apesar de que eu já vi mais, eu tô em dia, mas eu acho que deu uma caída mesmo. Ultimamente tenho recuperado um pouco o fôlego, mas demorou muito pra chegar. E se ele recupera tudo muito rápido, o mangá acaba também, né? Porque depois que ele recuperar 6 espadas, acaba o objetivo dele. Como é que o autor vai trabalhar isso, né? E aí algumas coisas que são meio telegrafadas, que é tipo assim, o que essa espada dele com certeza vai quebrar e ele vai ter que fazer uma nova, que vai ser a nova espada super poderosa, porque ele aprendeu muito bem com o pai dele. Ou que vai surgir uma 8ª espada do pai dele do nada, que vai ser tão foda quanto. É brincadeira, assim, tá na cara que isso vai acontecer. Então eu achei que Kagurabachi, assim, ele é uma mistura meio de Bleach com Demon Slayer, com Jujutsu Kaisen, com o Sasuke do Naruto. Só que tudo isso, junta tudo isso, que é uma bomba de carisma, exceto o Sasuke. Eu não gosto do Sasuke, pelo menos. Mas Bleach, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen é uma bomba de carisma. E você junta tudo isso e tira todo o carisma disso e vai sobrar Kagurabachi. Essa é a sensação que eu tenho. Então,
Não tô gostando, mas fica aí nosso quadrinho, análise do quadrinho da semana de Kagurabachi. Eu vou continuar lendo. Se a galera curtir, comenta aí. Eu posso, depois de 1 ou 2 arcos, voltar a comentar aqui pra ver o que eu tô achando. Se melhorou, se piorou, se chega, se eu abandonei porque eu não aguentei mais. Lá pra frente a gente pode saber, beleza? Vamos lá pro próximo então.